A paz do Senhor Jesus, queridos alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Você tem gostado dessas aulas? Então pense em compartilhar para a sua lista de irmãos e amigos que precisam de uma oportunidade para entender o pensamento teológico equivocado dos amigos de Jó e que ainda circulam pelo nosso meio. Hoje estudaremos a lição 7, que tem por título A Teologia de Bildade, Se há sofrimento, há pecado oculto. O textuário da revista está em Jó, no capítulo 4, versículos 7 e 8, e diz assim: Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó 4, 7 e 8. A verdade prática, a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. A leitura bíblica em classe está dividida em alguns capítulos e versículos do livro de Jó. Capítulo 8, versículos 1 a 4. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó, capítulo 18, a partir do versículo 1. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando usarei artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Jó, capítulo 25, a partir do versículo 1 até o 6. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura, tem número os seus exércitos? Para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Na aula passada, com o professor Sandro Pereira, estudamos a teologia de Elifaz. Será que só os pecadores sofrem? A resposta, do ponto de vista de Elifaz, é sim. Isso fica basicamente claro no primeiro discurso, que está em Jó 4 e 5, capítulos 4 e 5, onde Elifaz faz uma defesa da justiça retributiva. No segundo discurso, que está em Jó 15, onde predomina o argumento em favor da tradição religiosa dos seus dias. E no terceiro discurso, que está em Jó 22, é possível vê-lo pondo em destaque a transcendência divina, bem explicada pelo professor Sandro. Nesses três eixos nos quais se firmou a sua argumentação com Jó, está a teologia de Elifaz. Diante do drama de Jó e da sua inteireza, a sua resposta a essa mesma pergunta, só os pecadores sofrem, é um retumbante não. Hoje estudaremos a teologia do segundo amigo, Bildade, e o desafio é responder a seguinte pergunta que, muito resumidamente, expressa os argumentos desse amigo. Se há sofrimento, há pecado oculto? É isso que vamos descobrir na aula de hoje. Adianto que a teologia dos amigos de Jó, embora se movendo em eixos diferentes, demonstram possuir uma mesma direção. Todos defendem um tipo de justiça retributiva. Em apertada síntese, vamos entender o que é justiça retributiva, presente na teologia dos amigos de Jó. No capítulo 8, versículo 6,
lemos, abre aspas, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Esse versículo torna-se quase um refrão na teologia dos amigos de Jó. Trata-se de uma afirmação repetitiva da doutrina da retribuição, um princípio da lei de causa e efeito. Se você for bom, Deus irá te abençoar. Se você for mal, Deus irá puni-lo. Não há nada errado em exigir-se pureza, retidão e um agir justo diante de Deus. Certamente, o Senhor agrada-se de quem anda em santidade e em justiça. O problema com essa argumentação é que ela insiste na culpa de Jó, que o texto deixa claro que era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Antes de adentrarmos no conteúdo da teologia de Bildade, vou aproveitar a oportunidade para acrescentar um conhecimento sobre a literatura judaica que o professor Sandro, de passagem, se referiu na aula passada. O livro de Jó dá a impressão de ser muito repetitivo. Isto tem uma explicação na escolha do gênero literário feito pelo escritor do livro. Na literatura de sabedoria ou sapiencial judaica, encontramos alguns gêneros literários que têm finalidade extremamente didática, tais como ilustrar uma cosmovisão ou uma doutrina, exortar ou assumir um comportamento, satirizar uma conduta ou simplesmente na memorização de um ensinamento. 3 obras literárias representam nosso principal acesso à tradição sapiencial de Israel: Provérbios, Jó e Eclesiastes. O provérbio é um gênero literário. Trata-se de um ensinamento formulado em 2 ou 3 linhas com diversas finalidades: formação, sátira, sarcasmo, crítica, ameaça, entre outros. Outro gênero é o paralelismo antitético, de oposto, de contrário. Ocorre quando, entre as 2 linhas poéticas, há um contraste ou oposição de ideias. O Salmo 30, versículo 5, é um bom exemplo. Diz assim: "Por que não passa de um momento a sua ira? O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã." Há também o paralelismo sintético ou progressivo, onde a segunda linha poética complementa a ideia expressa na primeira e, de alguma maneira, a modifica. O Salmo 9, versículo 10 é um bom exemplo. "O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da tribulação", ou seja, tem um tempo para esse refúgio. Cânticos e poesias é outro gênero literário. Salmos é um grande exemplo. No livro de Jó se utiliza o gênero denominado paralelismo sinonímico, de sinônimo, que é aquele em que os sentidos das 2 linhas poéticas paralelas é praticamente idêntico. Veja, por exemplo, Provérbios 1:8, 4:24 e 19:6. É interessante notar também que pode ser encontrado em outros livros do Antigo Testamento. Em Isaías 1:3, vemos um exemplo clássico: "Israel não entende, meu povo não tem conhecimento." A opção literária do escritor de Jó pelo paralelismo sinonímico passa essa impressão de o texto ser muito repetitivo. O que o autor pretende é, por diferentes palavras, reforçar algo através do seu texto. Nesse caso, a essência da teologia retributiva é um exemplo. A ideia de reforçar conceitos por outras palavras nos permite perceber a diferença na linha de argumentação entre Elifaz e Bildade. Elifaz falou como homem que tinha sua própria autoridade por causa da sua experiência espiritual superior. Bildade, entretanto, falou como homem que transmitiu a sabedoria dos antigos,
que não falava em seu nome próprio. Ambos eram indivíduos dogmáticos que se mostravam indispostos a considerar qualquer ideia que não se ajustasse exatamente aos seus credos. Nenhum dos dois chegou perto de explicar o problema do mal. E Jó compreendeu isso, o que é evidenciado pelas suas respostas que se apoiavam na experiência que ele próprio estava vivendo. Os discursos de Bildade estão nos capítulos 8, 18 e 25 do livro de Jó, para os quais recomendo atenta leitura. Nos capítulos intermediários, depois do 8 até o 24, depois do 26 ao 31, encontramos respostas de Jó não só a Elifaz e Bildade, mas também a Zofar, bem como os discursos desse último. Toda a estrutura dessa parte do livro de Jó está distribuída, e aqui eu vou utilizar um jargão jurídico, em forma de argumentação, resposta de Jó, réplica do amigo e tréplica, que é uma nova resposta de Jó. Bom, a teologia de Bildade, assim como do seu amigo Elifaz, também caminha na antiga direção do pensamento teológico da época. O seu argumento é o de que onde há sofrimento, sempre há algum pecado por trás. Na defesa da sua tese, ele desenvolve o seu argumento teológico, primeiramente, com ênfase centrado no caráter de Deus. Em segundo lugar, na defesa da moralidade tradicional e, em terceiro lugar, na exaltação da onipotência divina. Bildade está incomodado com as falas de Jó. Isso fica claro quando ele afirma no versículo 3 do capítulo 8, porventura, entre aspas, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? No seu entender, Jó, por estar sendo afligido, estaria acusando o Senhor de ser injusto. Bildade acredita que Jó está sendo punido pelo pecado que cometeu e, por isso, está convencido de que os argumentos de Jó não passam de palavras ao vento. Bildade entendia que, ao agir assim, querendo atribuir a Deus o mal que lhe sobrevinha, Jó estaria, na verdade, acusando o Senhor de ter pervertido o direito e a justiça. Todavia, Bildade acreditava que Deus estaria afligindo a Jó de forma justa. Se Jó estava sob julgamento divino, era porque havia uma causa para isso. E no seu discurso, Bildade aumenta o sofrimento de Jó quando faz referência aos seus filhos e os envolve na argumentação. No versículo 4 lemos, abre aspas, se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Segundo Bildade, os filhos de Jó morreram porque cometeram pecado. Deus punira-os com a morte. Ele estava convencido de que isso só aconteceu porque as ações pecaminosas deles haviam transbordado. Dessa forma, Deus foi totalmente justo em tê-los matado. Como fica demonstrado mais à frente, Jó sentiu-se muito ferido com essas palavras. O amigo nem mesmo lembrou que Jó intercedia pelos seus filhos e santificava-se por eles. Não há nada mais cruel e insensível do que alguém, para sustentar uma posição ou impor algo, utilize ou envolva o passado ou futuro da sua família. Difícil encontrar algo que machuque tanto. E, ainda hoje, isso é, infelizmente, muito mais comum do que se imagina. E ganha proporções mais intensas, dramáticas e chocantes quando parte de algumas lideranças. As palavras de Bildade, abre aspas, se fores puro e reto, certamente logo despertará para ti e restaurará a morada da tua justiça, presente no capítulo 8, versículo 6, parecem-se muito com as palavras do seu amigo Elifaz. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem, capítulo 22, versículo 21. A ideia é que as ações, quando feitas corretamente, produzem mérito diante de Deus.
Havia, portanto, na fala de Bildade, um tipo de meritocracia humana. Alguns teólogos enxergam nos discursos dos amigos de Jó semelhança com a teologia que posteriormente seria conhecida como pelagianismo. Pelágio de Bretanha, que viveu de 350 a 423 d.C., um inglês que morou em Roma, foi um reformador moral, bem intencionado, mas que caiu em grave heresia. As heresias de Pelágio e seu discípulo Celestio podem ser assim resumidas. 1. Adão foi criado mortal e teria morrido com ou sem pecado. 2. O pecado de Adão prejudicou somente a ele e não a estirpe humana. 3. A lei conduz ao reino tão bem quanto o evangelho. 4. Houve homens sem pecado antes da vinda de Cristo. 5. As crianças recém-nascidas estão na mesma condição de Adão antes da queda. 6. Não é através da queda ou da morte de Adão que morre toda a raça humana, nem é através da ressurreição de Cristo que ela ressurgirá. E por fim, o homem, querendo, pode estar sem pecado e facilmente poderá obedecer à lei de Deus. Portanto, de forma bem resumida, o pelagianismo defende que o homem, independentemente da graça, pode chegar-se a Deus sozinho. Desconsidera o pecado original e a pecaminosidade natural, entre aspas, do homem depois da queda de Adão. Aqui vale lembrar Romanos 3, 23 e 24 e o versículo 28, que diz o seguinte, abre aspas aí: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aí vamos pular lá para o 28, que diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Em Efésios 2, 8 e 9, também a gente lê: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vê-se, portanto, que a doutrina de Elifaz e Bildade ainda está, de algum modo, presente no nosso meio. Ainda vemos muitos irmãos que, por serem ativos na igreja e por terem uma vida santa, segundo seus olhos, se acham na condição de sustentar que tais atitudes os confere diferencial para a sua salvação. Estão enganados. A justiça retributiva, embora seja uma lei que está presente nas Escrituras Sagradas, nem sempre dá conta da realidade. Portanto, ela não é uma regra inflexível e imutável. O livro de Jó mostra exatamente isso. Tal situação não é vista apenas em Jó. Para comprovarmos isso, vamos a alguns exemplos bíblicos. Conhecemos bem a história de Davi quanto ao pecado com Betseba e o homicídio de seu marido para encobrir a gravidez que ele provocou. Natã o confronta com a parábola do viajante e do homem rico que mata a ovelha daquele que tinha apenas uma. E, em 2 Samuel, no capítulo 12, versículos 10 até o versículo 13, podemos ver que o Senhor, pela boca do profeta, lhe impõe consequências, uma retribuição pelo seu mal. O texto diz mais ou menos o seguinte: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou, e o teu pecado não morrerás. Recomendo a leitura detida dos capítulos 12 até 19 de 2 Samuel, para que vocês possam ver com detalhes as agruras pelas quais passou Davi depois desta profecia.
Outro exemplo claro do sofrimento do justo está brilhantemente destacado no Salmo 73. Asaf percebe o erro de se estar olhando para o lado errado, ou seja, para a fartura do injusto e compará-la com o sofrimento do justo. Leitura imperdível, Salmo 73. Sem nos esquecermos do sofrimento descrito, destacado na aula passada, o que não dizer dos apóstolos? Pregavam uma mensagem genuína, a verdadeira revelação de Deus ao homem, recebida do próprio Jesus, mas foram ferozmente perseguidos, torturados e cruelmente assassinados. Quer maior injustiça do que essa? Essa é a retribuição que mereciam os justos apóstolos? Mas vejam como eles reconheceram as aflições e tratavam-a com uma certa alegria. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8 e 18, disse o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em Atos 5:41, nós lemos o seguinte: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 14, nós lemos: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. No presente, vamos lembrar daqueles irmãos que vivem em países da chamada janela 1040, ou seja, nações que estão localizadas entre os paralelos 10 e 40, e onde é proibido que o nome de Jesus seja pregado. E, mais ainda, hoje perseguem e matam cristãos por anunciarem o reino dos céus. Visite o site portasabertas.org.br e conheça a triste história das nações sem Cristo e que perseguem e matam cristãos. Então, o justo não sofre? Sofre sim. A teologia dos amigos de Jó é por demais equivocada. Dando seguimento, Jó reconhece a impureza e imperfeição humanas diante do Senhor, contrariando o pensamento de Elifaz e também o de Bildade. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 9, vemos uma resposta de Jó. A maioria dos comentaristas sustenta que a maior parte desses versículos é dirigida a Elifaz, mas também contesta Bildade. Lemos o seguinte: então Jó respondeu e disse: na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Jó estava convencido de que já vivia uma vida reta diante de Deus. A insistência de Bildade para que ele buscasse a pureza e a retidão soava aos seus ouvidos como que ele precisasse nivelar-se ao Altíssimo na sua pureza. Sobre essa possibilidade, evidentemente, Jó tinha consciência de que seria algo inalcançável. Nos versículos 30 e 31 do mesmo capítulo 9, ele diz que, ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Jó revela que tinha consciência de que ninguém poderia alcançar um estado de perfeição completa. Viver essa santidade absoluta seria impossível. Vimos que quem a possui é somente o Senhor. A questão para Jó, portanto, era outra. O seu amigo insistia que o seu sofrimento era consequência de um pecado não confessado, enquanto a experiência de Jó dizia-lhe que isso não era verdade. Os versículos 1 a 6 do capítulo 18 mostram Bildade fazendo uma ferrenha defesa da ética tradicional. Ele se posiciona na defesa da moral tradicional. Há um conteúdo ético embutido por trás dos seus argumentos de que a luz dos ímpios se apagará, lá no versículo 5. Vivemos em um universo moral onde as ações sempre produziram consequências. Ele, portanto, posiciona-se em defesa da moralidade que herdara dos seus antepassados. Não há dúvida de que o rigorismo ético não está presente apenas no discurso dos amigos de Jó, mas também pode ser encontrada em outras partes do Antigo Testamento.
A antiga aliança posiciona-se a favor de uma moralidade de cunho universal. A diferença existente entre a moralidade de Israel e os demais povos vizinhos pode ser explicada pelo contraste entre uma fé monoteísta vivida pelos hebreus e a crença politeísta vivida pelos demais povos vizinhos. Enquanto o monoteísmo, centralizado na pessoa de um único Deus, revelado aos hebreus, era um elemento unificador de um padrão ético absoluto e de natureza universal, por outro lado, a fragmentação de crenças distribuídas entre várias divindades impedia esse consenso ético dos demais povos. O politeísmo, portanto, apresentava uma base múltipla e variada para o sistema de valores dos homens, o que impedia que houvesse qualquer unidade. Um só Deus, logo uma só vontade, conferia unidade a toda a criação. É exatamente essa ideia de Deus como fonte de todas as coisas criadas que confere à ética do Antigo Testamento o caráter de universalidade. Nos versículos 1 a 6 do capítulo 25, Bildade agora vai em defesa da onipotência divina. O terceiro discurso dele é bem resumido e apresenta uma defesa da grandeza de Deus. Bildade dá sinais de que está cansado e de que não quer mais discutir com Jó. Ele está escandalizado diante da obstinação de Jó frente aos seus argumentos. Todavia, na mente de Bildade havia uma distância intransponível entre o homem e Deus. O homem não passava de um ser frágil e passageiro, que mais se assemelhava a um verme. Está lá no versículo 6. Dessa forma, até mesmo os astros celestes apresentavam imperfeições diante da majestade divina. Versículo 5. Se as coisas eram assim, então o que fazia Jó pensar diferente? Ele se achava-se como sendo de alguma importância? Os versículos 1 a 4 do capítulo 26 revelam a reação de Jó aos argumentos de Bildade. Jó dá início a uma fala ironizando as palavras de Bildade. Bildade não deve ser reprovado por ter defendido um atributo de Deus, o que é normal. No entanto, ele não deveria ter condenado Jó. Era possível defender os atributos de Deus sem acusar o seu amigo. Jó demonstra que Bildade está acusando-o falsamente e sem fundamento, ainda que trate de parecer prudente e sábio. Ao mesmo tempo, as palavras de Bildade sobre a ordem divina do mundo dão a Jó a ocasião de expressar a sua compreensão e admiração pelo papel providencial de Deus sobre o universo. Na análise de Jó, que está aí no capítulo 26, 1 a 14, a descrição que Bildade faz da divindade é imperfeita e incompleta. Jó exalta o Senhor e reconhece a sua onipotência. Ele mostra que o cosmo criado por Deus, mesmo revelando toda a sua vastidão, contempla apenas um simples vislumbre do Criador. Jó faz referência ao domínio de Deus, mas não se refere a esse domínio como sendo uma esfera onde se esconde o Senhor e onde o homem algum pode penetrar. Veja o versículo 14 do capítulo 26. No universo criado por Deus e por ele regido, as pessoas também fazem parte do projeto divino. Deus convive com as pessoas dentro desse domínio, ou do seu domínio. Ele não é um ser inalcançável e inacessível, como Bildade defende que seja. Ele não é apenas soberano, ele também é amor, é compaixão e principalmente graça. Aconselhar um moribundo como Jó, simplesmente com a imagem da onipotência divina, sem levar em conta a sua compaixão, provou ser ineficaz. O pastor José Gonçalves nos mostra que Jó, de alguma maneira, contemplava a cruz de Cristo. Ele argumenta que o capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atuava em um universo moral e que tudo o que aconteceu está sob o seu controle. O homem de Uz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente, e que o seu sofrimento não teria razão aparente.
Mas, diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar tentativas de se auto-justificar. Veja, Jó 19, capítulo 21, versículo 21 até o 24. Ele quer abandonar toda instância humana e apelar para um mediador, para um redentor, que defenderá a sua causa. Ele não quer mais se defender. Jó, ao invés disso, apela para alguém totalmente justo que vai ficar entre ele e Deus. E aí que ele contempla a cruz. No versículo 25 ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. A palavra Redentor traduz o hebraico Goel e significa alguém que defende a um familiar quando esse não podia fazer a sua própria defesa. Os primeiros líderes da igreja, acrescenta o pastor José Gonçalves, entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos e da qual ele próprio participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. Para concluir, é importante destacar que há no livro de Jó mais do que Jó. Temos os amigos de Jó. No momento que nos encontramos com algum tipo de problema, doentes no hospital, desolados pela morte de um amigo, descartados de um trabalho ou de um relacionamento, deprimidos ou desnorteados, alguém sempre aparece revelando-nos o que está errado conosco e o que devemos fazer para melhorar. Os que sofrem atraem os que consertam, como a carniça atrai os abutres. No início, ficamos impressionados com o fato de que eles se importarem tanto conosco e maravilhados com a facilidade com que têm para encontrar respostas. Eles sabem tanto. Como se tornaram tão especialistas em existência humana? Na maioria das vezes, eles usam a palavra de Deus com espantosa naturalidade. São capazes de apresentar os mais variados diagnósticos e prescrições espirituais. E tudo soa tão coerente, mas então começamos a perguntar: por que, apesar de aparente compaixão deles, nos sentimos piores, não melhores, depois de ouvir os seus discursos? O livro de Jó não é apenas uma testemunha da dignidade do sofrimento e da presença de Deus em nossos sofrimentos. É também o principal protesto bíblico contra a religião que foi reduzida a explicações ou, abre aspas, respostas. Muitas das respostas que os chamados amigos de Jó dão a ele são tecnicamente verdadeiras. Mas é a parte, abre aspas, técnicas que os destrói. São respostas sem relacionamento pessoal. Explicações intelectuais, mas sem intimidade. Jó se enfurece contra essa sabedoria secularizada, que perdeu o contato com as vivas realidades de Deus. Em cada geração, surgem homens e mulheres que fingem ter condições de nos ensinar um modo de vida que nos faça, abre aspas, saudáveis, ricos e sábios. De acordo com esta propaganda, qualquer um que viva inteligente e moralmente, abre aspas, correto, estará livre do sofrimento. Do ponto de vista deles, devemos nos considerar felizardos por tê-los à disposição para providenciar as respostas inteligentes e morais de que precisamos. A favor de todos os que já foram enganados pelos chavões das boas pessoas que apareceram para nos revelar que tudo vai ficar bem, se pensarmos desta ou daquela maneira e agirmos deste ou daquele modo, Jó emite uma resposta angustiada. Ele rejeita o conselho e o conceito de um Deus idealizado, provido de explicações superficiais para cada circunstância. A oposição honesta de Jó continua sendo a melhor defesa contra os clichês de pensadores dogmáticos e a futilidade das tagarelices religiosas. O honesto e inocente Jó é introduzido num cenário de imenso sofrimento e cercado pela sabedoria religiosa convencional da época. Na forma dos discursos de Elifaz e Bildade, e
veremos nas aulas futuras os de Zofar e Eliú. O contraste é inesquecível. Os conselheiros, metódicos e pedantes recitam seus preceitos livrescos para Jó. No início, ele se enfurece de dor e protesta, mas depois silencia, com a fé dominada de pavor diante de Deus que fala de dentro de uma tempestade. A fé verdadeira não pode ser reduzida a banalidades espirituais, nem comercializada nas feiras do sucesso. Ela é refinada no fogo e nos vendavais da dor. O livro de Jó não rejeita respostas propriamente. A secularização das respostas é que ele rejeita. Respostas separadas da sua fonte, o Deus vivo, a palavra que tanto nos abate quanto nos cura. Não podemos ter a verdade acerca de Deus divorciada da mente e do coração de Deus. Por causa da nossa compaixão, não gostamos de ver as pessoas sofrendo. Do mesmo modo, nossos instintos buscam prevenir e aliviar o sofrimento. Sem dúvida, é um bom impulso. Mas, se quisermos de fato alcançar os que sofrem, devemos cuidar para não ser como os amigos de Jó. Ou seja, não devemos oferecer nossa, abre aspas, ajuda como a presunção ou com a presunção de que podemos consertar a situação, por termo a ela ou torná-la, abre aspas, melhor. Podemos olhar para os nossos amigos que sofrem e imaginar como poderiam ter um casamento melhor, filhos mais bem comportados, melhor saúde mental e emocional. Mas, antes de nos precipitarmos em consertar o sofrimento, precisamos nos lembrar de algumas coisas. Em primeiro lugar, não importa como compreensíveis sejamos, não compreendemos verdadeiramente a total natureza dos problemas dos nossos amigos. Em segundo lugar, nossos amigos podem não querer nosso conselho. Em terceiro lugar, o lado irônico dessa questão é que, na maioria das vezes, as pessoas não sofrem menos quando estão comprometidas em seguir a Deus. É comum que sofram mais. Quando elas passam pelo sofrimento, a vida é transformada, aprofundada, marcada com beleza e santidade de modos memoráveis, jamais previstos antes do sofrimento. Que o nosso bom Deus vos abençoe em Cristo Jesus.